Um dia abençoado para todos nós, como é de costume, e hoje um pouquinho diferente ou muito diferente, né? O óculos chegou na minha vida, é só para perto, mas tem que usar. Minha esposa que fala, né? Alex, usa o óculos, Eu não gosto, mas vamos lá. Veio ao meu coração essa semana para poder falar sobre não julgar. Não julgar ninguém que está com depressão, com síndrome de pânico, aqueles que usam drogas, que bebem, que fumam, porque tem duas coisas que, aliás, as pessoas pensam que só tem uma que é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que esquecem uma outra coisa, sabe o que é? E eu poderia ficar brincando aqui falando o que seria, Alex, que é imperdoável? Vou te mostrar dentro da palavra uma outra coisa que é imperdoável, a palavra diz, né? Porque o centro aqui é a palavra e quem interpreta é o Espírito Santo. Então assim, Romanos 2, versículo 1, fala assim, ó: Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquele em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Engraçado, nós julgamos, mas olha o dedinho, 3 para cá, 2 para lá, 3 para cá. Então a gente julga, mas está falando que a gente faz a mesma coisa. Sabe por causa de quê? Porque tem um saco de farinha e todo mundo está ali dentro, mesmo bolo, né? E essa é a questão. Mas qual é a palavra aqui, Alex, para você afirmar que depois da blasfêmia com o Espírito Santo, qual é outra coisa que é imperdoável? Bom, a palavra inexcusável significa tu que és imperdoável. Vou mudar ela aqui agora, ó. Portanto, vírgula, és inexcusável, né? Vou mudar ela, o significado dela, para você entender. Portanto, és imperdoável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Quem quer que seja. Não nascemos para julgar, nós nascemos para amar. A nossa essência e origem é amor. Eu sei que tem as outras partes que são raiva, rancor, ódio, mágoa, né? Somos seres humanos. Mas quem vai nos dar o equilíbrio é o Espírito Santo de Deus. E precisamos dele para ter esse equilíbrio. E aqui, em Tiago 4,11, vai afirmar sobre coisas de julgamento. Fala assim, ó: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Ei, só há um juiz justo, aquele que é o Senhor. Quando eu tento ser juiz, eu estou tentando tomar o trono de Deus, e o único que tentou fazer isso foi o diabo, e olha o que aconteceu. Então eu não posso. Para isso, me veio aqui colocar um título nessa mensagem: Não julguem para que vocês não sejam julgados. E eu peguei a história da mulher adúltera, né? O quanto essa mulher deve ter sofrido porque foi pega no ato adulterando, e ali ninguém sabia como era a vida daquela mulher, mas pegaram ela para apedrejar na frente de Jesus. E no Evangelho de João 8, versículo 1 a 11, eu vou ler aqui: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, e ensinava. Jesus não ensinava aquilo ali, de ira, rancor, ódio sobre as pessoas, tá? E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, já para acusar, para julgar. E pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Então eles pegaram ali no ato, para não ter o que poder ela fugir. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, nós ficamos com muitas pedras na mão para atacar nos outros, mas se tacar em nós, a gente vira uma fera. Por quê? Porque essas mentes estavam aprisionadas a algo que
elas estavam fazendo, mas queriam acusar as outras, né? É como uma pessoa que sofre bullying. Sabe por que o adolescente, ele encarna um no outro e quer sempre ganhar a batalha? Para que ele não seja o bode expiatório de ser aquele bullying do momento. Então, todos se ajuntam para focar em um só. Entendeu? Isto diziam eles, tentando para que tivesse que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. Muitos podem tentar te acusar, mas Jesus está escrevendo a tua história na terra. Fica ligado. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Jesus se endireita para você, já falar em seu favor, que está sendo acusado. Aquele de entre vós está sem pecado, atire o primeiro... Perdão, gente, eu dei uma falhada aqui. Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. O que aconteceu? E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Ele continua escrevendo a tua história, a minha história. Porém, ouvindo eles isto, acusados na consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus foi na consciência deles, porque quem te acusa está fazendo muitas das vezes até pior do que você está fazendo ou eu esteja fazendo. Não prenda sua mente naquilo que falam. Deus sabe do teu coração. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar, ele veio para amar. Ele é a graça do Pai por nós. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. Essa palavra, para todo julgamento, aqui, desde os meus 18 anos de cristão, sempre fiquei, porque fala, não peques, mas nós pecamos em ato, palavra, omissão e pensamentos. Impossível não pecar. Impossível, porque nós somos seres humanos. E como pecamos em ato, palavra, omissão e pensamentos, Jesus fala: vai, não peques mais. Eu fiquei meditando, falando, mas como? Seria uma injustiça, porque a Bíblia vai dizer, eu não lembro, acho que é Hebreus 2,15 ou 4,15, se tiver o capítulo e versículo errado, que veio agora na minha mente, peço perdão, mas ele é o único que veio à terra e não pecou. Nós estamos santificados pelo sangue dele, e a graça dele nos alcançou, porque ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E com isso, aí eu fico a perguntar, o que seria isso? Vai, não peques mais? Com certeza absoluta, com certeza, absoluto seria um plenário. Com certeza, ela iria pecar. Porque em ato, palavra, omissão e pensamentos, como não pecar? E aí eu fiquei em crise, desbaratado, porque eu via pessoas pregando do altar uma santidade tão, assim, sabe? Que eu falava, para mim não dá, não consigo. Mas eu fui perseverando e Deus foi me ensinando. Porque Jesus não estava preocupado com aquelas coisas externas. Ele estava preocupado com o interno dela, olhar para dentro, qual o sofrimento, o que ela estava passando. Então ele estava falando, em outras palavras, no espiritual: ei, eu que estou aqui, que te dei a vida, soprei o fôlego de vida para você, morri por vós, não quero te ver assim, cabisbaixo. Não quero te ver assim, depressivo, angustiado, desbaratado, desequilibrado. Por mais que ainda possa se sentir culpado por estar em uma situação tão longe da sua casa, que esteja fazendo algo que te culpa todos os dias, que olha, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse ser uma nova criatura, sim, você pode ser uma nova criatura, sem culpa, sem medo, porque Jesus não te acusa de nada. Jesus, ele sabe do nosso coração, dos nossos pensamentos antes de nós fazermos algo. Só que, como a nossa mente é treinada a se culpar desde pequeno, a nossa mente é especialista a trazer coisas que geram crenças centrais dentro de nós,
que não é a realidade de quem nós somos, apenas fomos nos tornando a cada dia, pelo imaginário da nossa mente, aquilo que estamos praticando no momento. E podemos até praticar, mas o ato, palavra, omissão e pensamentos, Jesus sabe antes de você fazer. Ele só não quer que você viva culpado devido ao que ele fala. Vai, não peques mais. Para mim, posso estar errado, peço até desculpa se estiver errado, mas para mim não tem como. Só ele é santo, só ele é justo, só ele é maravilhoso, só ele é extraordinário. Nós vamos aprender nessa construção neuronal de cada dia, louvá-lo. E uma das coisas que veio à minha memória agora, para que ele enviou João Batista? Que ele prega o batismo de arrependimento. E verdadeiramente, um homem chamado Davi, ele pecou de uma forma tão terrível, colocando o seu escudeiro, o seu amigo, em frente de batalha para morrer. E justamente porque tinha se relacionado com a mulher desse Urias, o nome dele é Urias, lembrei agora. E nesse momento, mesmo assim, ele sabe se arrepender. Eu abreviei um pouco a história, porque ele se sentiu acusado por pouco momento daquilo que tinha feito, mas não levou para a vida inteira. Ele soube se arrepender e Deus não vai falar que ele é um homem segundo o coração de Deus. Sabia que você, que às vezes se sente depressivo e mal por estar fazendo coisas que acusam a sua mente, você, por Deus, pode ser, ou para mim é, segundo o coração de Deus? Sabe por causa de quê? Um amigo meu chegou para mim e falou assim: Alex, então aquele que não vai à igreja, não dá dízimo e oferta, vai para o inferno? Eu falei, cara, jamais na minha vida eu falaria isso, que uma pessoa vai para o inferno, porque o meu coração já aperta, o meu coração já, porque eu sei que eu tenho carne, eu sei que em dado momento eu posso errar, eu posso pecar, mas a graça me alcançou e nos meus pensamentos não vai imperar mais acusação, sofrimento e dor. Você que está sentindo culpado por algo, dentro de você, fale com Deus, fale da sua forma, porque pegaram essa mulher para apedrejar, só que Cristo estava escrevendo a história dela, e a história dela não seria acusação, seria o amor dele para dizer para ela: vá, não peques mais. Em outras palavras, vai, eu sei que eu falei que vai, não peques mais, mas a minha preocupação maior é como você está internamente, porque como você está internamente se culpando, você não vai ter equilíbrio para lidar com as situações. Então, por isso ele fala, o reino de Deus é dentro de vós. Então, quando a santificação, quando algo começa a acontecer dentro de você, você em dado momento pode até errar, mas você não vai permanecer no erro. Você vai compreender que é um Deus que tem graça, misericórdia e muito amor por vós e entregou o Filho dele pela sua vida. Em nome de Jesus, tenha um dia maravilhoso. Amém.